pessoas, como é que é o negócio? Vamos ver aqui um vídeo sobre o sistema parlamentar, mas dentro também do escopo um pouco do Estado, né? O Estado brasileiro. Mas vamos lá com o sistema parlamentar. E daí eu diria assim, na ciência política, né, o qual é a discussão sobre o Estado, né, o Estado brasileiro, o Estado em geral, e o sistema parlamentar, né, para que não tenhamos uma sobreposição com o direito constitucional e com outras disciplinas, né, que também tratam do Estado, da sua personalidade jurídica, das questões constitucionais. Né. Como temos visto, né, o Estado ele acabou efetivamente e historicamente, né, sendo construído especialmente no Ocidente, assim, né, na época moderna, a partir da Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos. Né. Vejam, a própria independência dos Estados Unidos. A palavra Estado ela já existia, né, nas teorias políticas clássica e moderna, e talvez uma importante referência assim de pensar no Estado filosoficamente do jeito como ele vai ser, o do Hobbes lá no Leviatã. Né. Mas o Estado acabou sendo a instituição política, né, por excelência a partir da época moderna, ali com as revoluções francesas, independência dos Estados Unidos, e depois do século XIX, com muitas independências, né, pelo mundo afora, como a do próprio Brasil. E hoje nós temos então uma comunidade de estados nacionais. Né. Então nós também não criamos um único estado no mundo, apesar de que muito da teoria política ela fale do estado em geral e sobre das suas atribuições e competências, a divisão de poderes, aquela coisa toda. Mesmo que a teoria seja algumas teorias sejam muito universalizantes, os estados surgiram nacionalmente. Né? Então nós temos 200 estados nacionais. Né? Se nós formos para a ONU, dependendo lá da área, nós vamos ter 200 estados nacionais, 180 estados nacionais. Então, existem alguns que não são reconhecidos na comunidade internacional, né? Mas nós temos algo em torno de 200 estados nacionais. Né? E os estados nacionais, como já vimos anteriormente, eles têm pelo menos uns 4, 5 elementos, né, que são universais, ou seja, são mundiais. Repetindo, então, para que um Estado nacional exista, então ele vai precisar de território, porque os estados eles vão estar relacionados a determinados territórios. Né? Nós temos territórios em disputa, beleza, mas em princípio, né, o estado ele precisa de território e ele vai ser o único estado daquele território. Né? Nós podemos ter áreas internacionais, mares e oceanos, né, sei lá, Antártica. Mas os estados nacionais, que é aqueles que nos interessam, eles vão ser respectivos a determinados territórios, como é o caso do Brasil, da Argentina. E isso então trouxe a palavra nação, assim como em relação ao povo. Né? Todos os estados, eles além de terem territórios, obrigatoriamente eles têm povos. E os povos, né, também vão trazer assim, os elementos culturais, religiosos, suas histórias, costumes, né, tradições. Então, quando nós temos essa conjugação ali de Estado e nação, significa que nós vamos ter os nossos estados, né, hoje, baseados em territórios e com povos. Né. E ambas os critérios, os filtros, né, os territórios e os povos, eles não vão ser puramente assim acidentes geográficos e terras e planícies e morros, mas eles também vão ter pessoas, né? E as pessoas elas vão ter as suas tradições, os seus costumes. Né?
Então, o conceito de nação. Só que o conceito de nação, aqui ele é muito desinflado, porque ele significa fundamentalmente aquela determinada nacionalidade, né, que tem a ver com passaporte, né? Então, nós tivemos uma grande simplificação contemporaneamente em relação a esses conceitos, tanto o de povo, porque o povo, por mais que ele tenha historicamente uma relação com cultura, com religião, com gastronomia, com hábitos e costumes, tradição, aquela coisa toda, os povos dos países, eles são mais uma figura jurídica daquelas nacionalidades que estão presentes no passaporte, né? Então nós vamos ter até países com diferentes nacionalidades antigas, né? Nós vamos ter povos, às vezes, com diferentes religiões dentro dos mesmos territórios, né? E alguns países eles vão ter um pouco esses conflitos, assim, né? A ponto de que até tenha mais do que um idioma oficial, né? Eles têm, às vezes, regiões, populações com tradições e culturas diferentes, né? Mas juridicamente, né, o que nos importa aqui nesse momento, os estados eles têm povos e territórios, né, que são delimitados juridicamente em relação ao tempo e ao espaço do território e ao povo em relação à nacionalidade daquelas pessoas. Algumas podem até conquistar ao longo da vida, elas podem se naturalizar. E as nacionalizações, né, se nós formos ver, são processos ainda complexos, né? Mas, do ponto de vista jurídico, né, se nós pegarmos o caso do Brasil, isso já é alguma coisa bem resolvida, assim, né? Talvez nós vamos encontrar conflitos em outros, né, países, mas no caso do Brasil, a nacionalidade brasileira ela é estritamente relacionada à naturalidade ou à naturalização, né? Os estados, eles também vão ter elementos mais aí subjetivos, jurídicos, como por exemplo o bem comum, que é uma dimensão bem assim, da finalidade do Estado. O bem comum, que daí nós vamos ter diferentes nomes, né? Nós podemos ter o coração, aquele do bem comum, que são as cláusulas pétreas, né? Muito depois do constitucionalismo pós Segunda Guerra Mundial, para evitar até que maiorias eventuais, né, possam alterar assim, né, direitos, né, especialmente de minorias. Nós temos as cláusulas pétreas que, em princípio, não podem nem sofrer emendas constitucionais, né? Mas claro que o bem comum também ele se desdobra em outras dimensões, assim, né? Então nós temos de certa maneira os textos legais dos países que dizem quais são os bens comuns, né? E depois até com alguma regulamentação, às vezes até infraconstitucional. Então nós vamos ter assim, os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, né? Bem comum, assim, finalidade, né? Também, claro que hoje essa finalidade ela não é subjetiva a ponto de que cada um possa pensar o seu bem comum. Nós temos aquilo que foi lá legislado, né? E sendo que o processo legislativo e a própria lei hoje ela é secundária em relação ao direito, né? Que é uma dimensão mais principiológica, né? Mais subjetiva, aí sim, né? Então nós temos direitos, né, que às vezes não foram regulamentados assim exaustivamente, né? Então há sempre uma margem assim de manobra, né, de decisões judiciais, né, de novas regulamentações em relação aos direitos. Nós temos, além do bem comum, nós temos a ordem jurídica, né, que é um elemento super importante porque ela, de certa maneira, ela, nela está baseada todas as hierarquias, competências, atribuições, né, seja do Estado, da sociedade, dos pais, das empresas, né, do poder público, da polícia. A ideia de que haja uma grande regulamentação, né, em relação às atribuições e competências, né, e ainda que sempre, né, isso seja impossível de ter uma regulamentação absoluta, né, nós temos na ordem jurídica, né, até a ideia de que as lacunas, brechas, né, elas vão de alguma maneira ser tratadas também por determinados princípios, regras, instituições, né. Temos a ordem jurídica, né. Por que se fala ordem jurídica, né?
ser uma ordem administrativa, uma ordem política, né? A ideia do jurídico é que realmente, né, em última instância, nós tivemos assim, um processo de jurisdicionalização da vida. Então, mal ou bem, as pessoas dentro de casa, a relação entre pais e filhos, dependendo de que eles fazem uns com os outros, eles podem parar no judiciário, né? Porque existem direitos, existem garantias, existem tutelas, existem todo um ordenamento que mais cedo ou mais tarde pode parar no judiciário. E mesmo que não pare, o judiciário é um poder eminente, assim, uma eminência parda que está ali, né, para resolver conflitos, né, para controlar a sociedade. Né. E além da ordem jurídica, nós temos a soberania, né, que ela já, de certa maneira, já se entrelaça muito ali com a ordem jurídica. Né. Até uma separação assim que ela até poderia nem acontecer, por isso que dependendo se nós podemos ter até menos elementos, né? Nós podemos ter elementos povo, território que são inevitáveis, outros pode ser o poder, né? Ou nós podemos separar assim, ordem jurídica, bem comum, e a soberania, né? A soberania talvez ela seja importante porque nós estamos lidando com estados que são de territórios, né, e povos. Em tese, quem manda ali é aquele povo ou é aquele grupo, né, se for uma aristocracia, né, aqueles grupos que detêm assim, né, suprema potesta, né, o poder. Aí temos que ver como é que é a soberania. Né. Tem poder, sei lá, de império. Mas a soberania, no caso do Brasil, das repúblicas, né, é uma soberania, eu diria assim, já muito diferente do que aquelas visões originais, né? Porque a soberania no Brasil ela é distinta assim, do governo, né? Assim, uma palavra um pouco genérica. O soberano não governa ou legisla. Né? Em princípio, quem o faz são os representantes. Né? Ou em situações muito excepcionais do próprio povo, por exemplo. Se a gente pensa numa república com o tamanho do Brasil, em que as pessoas votam e tem outras decisões, assim, às vezes consulta popular, orçamento participativo, do ponto de vista dessas questões políticas. Né? As pessoas agem diretamente como soberanos, porque elas compram e vendem, casam, né? São sujeitos de direitos. Assim, né? E muito da soberania faz com que, em princípio, o povo seja aquele, em última instância, né, que manda. Né? Mas nós sabemos muito bem a própria ideia de cláusulas pétreas, a própria ideia, assim, às vezes, de acordos e tratados internacionais, que isso expande, digamos assim, a soberania para além, né, das fronteiras nacionais. Nós temos também, assim, o próprio poder público, né? Então, se a gente pensar, o povo é soberano, então ele pode entrar num hospital público assim e ser atendido a hora que ele quer. Não é bem assim, né? Aí nós temos todas as questões científicas, tecnológicas e até em vista do, dos serviços, né, públicos. Não quer dizer que a pessoa chegou e usou, né? Ou seja, tem toda uma legislação que implica, às vezes, em filas, em atendimentos prioritários ou até do não atendimento. Né? Se nós formos ver, existem algumas políticas públicas no Brasil e o exercício delas às vezes se dá por instituições públicas que fornecem bens públicos, mas eles não são para o uso de todos. Né? Se nós pensarmos no ensino superior, né, público, diferentemente da saúde. Né? Então, nós temos assim a soberania, né, que ela é importante no caso de um país, né? Na teoria geral do Estado, assim, existem algumas observações assim da soberania ser una, imprescritível, indivisível, o que eu diria assim, ó, na vida real as coisas não são bem assim, porque na verdade o povo soberano ele acaba delegando, né, para os seus representantes. E não existem só representantes eleitos, existem todos os servidores públicos, né, que exercem aquelas funções no lugar do povo. E o povo ele pode ter acesso, ele pode, né, fazer avaliações e críticas e ouvidoria, ele pode reclamar, mas ele não tem o controle, né, das políticas públicas, dos serviços públicos. Né. E se nós formos ver, o povo soberano ele não pode nem fazer o que ele quiser em casa com o seu filho. Né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então a soberania ela é uma dimensão
tradicional assim, né, dos estados nacionais, mas ela traduz pouco assim aquilo que aconteça no dia a dia, né? Quem é o soberano do Brasil, né? Se nós formos ver assim, quem tem o poder político, né? Provavelmente não seja o povo, até porque o povo ele não tem uma ideia única, né? Então nós temos parcelas no povo, a maioria é a classe economicamente dominante, são os representantes, os servidores públicos, são as corporações, né? Quem é que detém o poder do Estado? Então, o Estado ele então agrega todas essas dimensões, né? Ele tem toda uma estrutura assim, né? Um desenho institucional, jurídico institucional, que nós já vamos ver na Constituição. Ele tem uma engenharia no sentido do funcionamento, e às vezes o funcionamento não é bem de acordo com aquele desenho, né? E vamos lá, né, pessoal? Então o Estado, né? No mínimo o Estado, então ele vai estar subdividido em três grandes conjuntos de instituições, né? Nós vamos ter as instituições do legislativo, que são as com menos gente, né, e menos numerosas. Então no Brasil não tem muito mistério, ou seja, é o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Nós vamos ter as assembleias legislativas dos estados, ah, e nós vamos ter as câmaras de vereadores, né? Então tem 5.000 câmaras de vereadores, né? Que barra. Mas se nós formos ver o executivo, ele além de ter, digamos assim, prefeituras em todos os 5.000 municípios, tem o governo estadual, do Distrito Federal, o governo federal, ele também tem, assim, ele é subdividido, né, assim, em ministérios, em secretarias, né, o poder executivo também muitas vezes controla empresas estatais, então o poder executivo é o maior, assim, em termos de pessoas, né, o poder executivo é o maior em termos dessas instituições, né. E nós temos também o judiciário, né, que ele, no caso do Brasil, é dividido em 5 ramos, né, então isso amplia bastante, assim, né. Ele não está em todos os municípios, mas nós temos quase que isso. Se a gente pensa na justiça eleitoral, que tem os cartórios eleitorais, que faz a gestão assim das eleições, né? Então o judiciário também tem uma grandiosidade, né, em termos de pessoas, em termos de prédios, em termos de carreiras, servidores, né? Hoje, em termos do Brasil, nós temos ao redor de 8 milhões de pessoas que atuam no Estado brasileiro. Né? 8 milhões, talvez um pouco mais. É um número vivo, né? Desses 8 milhões, né, digamos assim, a maior parte estão nos municípios, né? Mais de 6 milhões. Assim, né? Nós temos um pouco mais de 3 milhões nos estados, né? E temos 1 milhão assim, no governo federal. Né? Essa estrutura toda, ela está baseada em prédios, está baseada em carreiras, né? Por hora, né, se nós formos ver, para a ciência política, né, assim, que está mais preocupada com o funcionamento, com os efeitos, né, com as causas e com os efeitos. Por que tem tudo isso, né? Já que tudo isso, por exemplo, vai custar caro, né? Se a gente pensar no judiciário, ele custa, sei lá, um bilhão de reais por ano. Nós temos, assim, uma quantidade, então, 8 milhões de pessoas, nós temos bilhões de reais que são investidos ou gastos, né, com essa estrutura, só para manter a estrutura. Né? E nesse sentido, por que disso? Né? Por que tem tudo isso? Então é uma longa história de direitos e conquistas e relações de poder, né? Mas também temos os efeitos disso. Né? Os efeitos disso, isso gera igualdade, desigualdade, dominação, exploração. Né? Então nós estamos mais nas causas e nos efeitos. Né? E para que também entendamos melhor essa dinâmica, né, nós vamos ver que tem diferenças ali entre a estrutura do Estado, né, que tem as funções do Estado e o poder do Estado. Nesse caso, aí remontamos ali a teoria da divisão de poderes, né, que na verdade é mais teoria da divisão de funções. Né, na medida em que o Estado moderno, né, acompanhando a própria complexidade da sociedade e tendo como marcos assim fundacionais, né, assim, a independência dos Estados Unidos, que talvez seja um principal laboratório de construção do Estado moderno,
nós vamos ver que o Estado, ele já teoricamente, ele precisava se dividir em funções até para serem corpos de pessoas diferentes e que, além de poderem talvez executar melhor aquelas funções, né, porque vão ser mais especialistas, né, também nós vamos ter os freios e contrapesos, né, como vão dizer os estadunidenses, ou seja, que essa própria repartição de funções fará com que haja uma espécie de autocontrole ali do Estado, porque uma dessas, com funções de pessoas diferentes, e elas fazendo a fiscalização umas das outras, né, isso vai gerar talvez uma divisão que favorecerá o povo, né, que ficará assim talvez menos marcado por uma ação assim monocrática, autoritária, né, de cima para baixo assim do Estado. Na medida em que o Estado vai crescendo em atribuições, né, ele vai se envolvendo não só com a força e a violência, né, mas ele também vai se envolvendo com políticas públicas, né, nós vamos ter educação, saúde, para que essas ações todas sejam feitas adequadamente, né, nós vamos ter uma série de controles, né, e fiscalizações, a chamada accountability, que será uma espécie de prestação de contas, né, e de responsabilizações dessas pessoas. Né. Então, o Estado ele vai se distribuindo com diferentes funções, né, e nós vamos ter funções mais microfunções, assim, funções assim dos correios, né, nós vamos ter macrofunções da legislação, né, então nós vamos ter funções mais operacionais, né, transporte, comunicação, nós vamos ter funções que estão na raiz do próprio soberania do Estado, que é criar as leis. Né. Por isso que daí, para fazer uma espécie de hierarquia até nessas próprias funções, né, nós vamos ter assim nas jurisdições constitucionais, né, nós vamos ter um pouco assim a ideia dos poderes do Estado e funções. Né. Então, por exemplo, o próprio modelo lá dos Estados Unidos, ele associou aos poderes as três principais funções, né, que é de criar as leis, toda a teoria do contrato social. Né, o mais importante de tudo isso é a criação de leis, né, porque as leis elas vão balizar as condutas, elas vão sancionar talvez atos delituosos, elas vão encarcerar, vão prender. As leis vão ser a base da próprio desenho institucional, né, das competências, das atribuições, né, vão estar previstas nas leis. As leis elas vão ter um braço meio administrativo, assim, de mostrar o organograma, quem manda, né, quem faz o que, quando, como e onde. As leis também vão ter aspectos de princípios, assim, né, orientando condutas, né, e talvez até desfazendo condutas, assim, né, desencorajando que coisas sejam feitas, vão encorajar algumas e vão se desencorajar outras, como se fosse aquelas coisas assim de códigos de conduta, né? As leis também elas vão ter elementos assim importantes do ponto de vista assim dos objetivos, né? Ou seja, já que muitas vezes os recursos eles são cobertor curto, quais são os objetivos que deverão receber investimentos, fortes investimentos, assim, né? Daquilo que for arrecadado, né? Daquilo que tiver em termos de riqueza no país, como é que... Então as leis elas vão ser super importantes, né? E ainda que elas possam ter dimensões principiológicas, assim, um pouco difusas, né? As leis elas vão ter um elemento organizacional muito significativo, assim, né? Então, assim, quem fizer as leis, nossa, assim, né, está balizando, em princípio, o que acontece depois, né? Porque daí nós vamos ter, além da criação das leis, nós vamos ter a execução das leis, né? Então, isso jogará, então, né, para um outro corpo de pessoas que vão pegar as leis e colocar em prática, né? Então, nós vamos ter não só o sistema governamental, o governo para fazê-lo, né, com seus ministérios e secretarias, empresas, departamentos, nossa, mas também nós vamos ter toda a própria sociedade também vai ter que executar o que as leis fizeram, porque o Código de Trânsito não é só para as empresas de trânsito, é também para os motoristas. Né? Então nós vamos ter não só a execução das leis, mas nós vamos ter junto com isso também muito uso da ciência, da tecnologia, né? Nós vamos ter servidores, né? Mas a ideia é de que essa parte toda, né, seja feita por outras pessoas. Ou seja, quem faz a lei não são os mesmos que a executam, especialmente no que concerne a um controle, a um monitoramento. Né? Porque a ideia de que as leis vão ser colocadas em prática, né,
desde, desde as teorias do contrato social, né, lá da natureza humana antissocial, é importante que haja o monitoramento e o controle, né? Porque senão aquilo ali vai ser letra morta, né? E não só o Estado vai monitorar a sociedade, mas como vai automonitorar-se também, porque ele vai ter muitas tarefas nessas leis. Nós vamos ter o poder executivo. Então, se o legislativo não é um poder, ou seja, para que o legislativo seja um poder, ele é marcado por representantes do povo, né? Então, como o legislativo terá representantes do povo, é como se o legislativo também tivesse a soberania, né? Uma Horcrux lá do Harry Potter. Ele recebe um pedaço da alma do povo, soberania do povo. Né? E o executivo, na hora de colocar em prática, ele também vai ser um poder, porque ele também vai ter um pouco a leitura dele, tem a circunstância, aquilo que o orçamento permite fazer. Para ele que ele tenha essa certa liberdade, né, de ao colocar em prática as leis, ele possa assim colocar, digamos assim, a interpretação dele, né, ele vai ter que ser um poder também, né? Então, se não todos no executivo, pelo menos as suas chefias, né? Presidentes, governadores, prefeitos, né? Primeiros ministros, eles vão ter que ter um toque da soberania popular também, né? Assim, ficaria estranho, não é só um exercício de colocar em prática técnico, também tem alguma dose soberana de refazer as leis, né? De reinterpretar, de decidir em termos de brechas, né? E isso vai se espalhando pelo corpo, assim, aquela questão da fé pública, né? E depois ainda nós vamos ter o judiciário, né? Que daí talvez seja das funções aquela mais polêmica, porque dificilmente nós não vamos ter o executivo e o legislativo assim como poderes do Estado. Claro, nós vamos ter teocracias ainda até hoje, lá na Arábia Saudita, a Constituição é o Corão, né? O Código Penal, sei lá, tal da Sharia. Mas se nós pegarmos os países ocidentais, assim, esses estados de direito, né, o judiciário ele pode ser um poder do Estado ou não, né, porque daí depende um pouco se ele vai ter o controle constitucional. Assim, né. Então, se nós formos ver, o caso do Brasil é bem o controle constitucional. Nós temos uma corte constitucional que vai decidir, em última instância, o grande protetor, intérprete da Constituição. Né? Isso desdizendo e desfazendo ações do executivo e do legislativo. Né? O Brasil ainda tem uma complexidade em relação a isso, porque um eventual controle difuso, assim, né, constitucional, né, mas esse controle concentrado, né, nas Supremas Cortes, né, que resolvem assim problemas de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Então isso é um poder, né? Ah, mas aí as pessoas não votam nos magistrados, né? Não, mas aí um caminho que foi escolhido pelo Brasil é que eles têm eleições indiretas, né? Porque eles são preenchidos pelo poder executivo e confirmados pelo legislativo, né? Então, ou seja, essas pessoas são representantes do povo, então eles falam em nome do povo, né? Então, se eles escolhem, é como se o povo estivesse escolhendo. Então, por isso que não quer dizer que não podemos ter países que escolham promotores públicos, juízes, mas o nosso caso ele é mais indireto, assim, né? Então, quando nós estamos votando, por exemplo, para o Senado, quando nós estamos votando para a presidência, para o governador do estado, nós estamos votando em pessoas que também vão decidir por nós os membros dos tribunais superiores, né? Membros da Corte Suprema, lá, né? Suprema Corte, lá em termos da Constituição. Né? E no caso, por exemplo, o poder do Estado e função do Estado. Então nós temos lá o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, são poderes no Estado brasileiro, vamos ver na Constituição. Só que quando nós pensamos no próprio funcionamento, né, assim, sistêmico, nós estamos falando de sistemas. Então nós não temos só o poder legislativo, nós temos o sistema parlamentar ou sistema legislativo que vai trazer os diferentes poderes, né? O legislativo, por óbvio, mas também o executivo e o judiciário. Ou seja, nós temos o poder legislativo, mas o sistema parlamentar ou legislativo ele vai envolver, além do poder legislativo, ou seja, a instituição legislativa, ela também envolverá outros poderes, o executivo e o judiciário. Daí nós vamos ver isso lá na Constituição, né, pessoal? Vamos lá, vamos dar um toque aqui.
Vamos começar com a Constituição brasileira, por exemplo, para entender um pouco essa questão. Ou seja, primeiro, né, para confirmar, né, se nós formos ver lá assim, desde o início, né, o primeiro artigo fala a República Federativa do Brasil, né, então já está dizendo que o Brasil, né, a organização do Estado no Brasil, ela vai ser republicana e federativa. A republicana envolverá fundamentalmente aspectos como, por exemplo, o Estado será público, né? Ele não é de ninguém, né? Então ele, e se é uma república, né? Provavelmente será o povo o soberano, né? Mas também tem a ideia de princípios, né? E procedimentos, né? Que se parecem mais com essa lógica da coisa pública, né? E federativo porque o Brasil, um país continental, né? Como nós podemos ver, ele vai ser formado por estados e municípios e o Distrito Federal. Ou seja, a própria palavra estado aqui no primeiro artigo, ela aparece enquanto a unidade federativa, né, que vai se chamar estado no Brasil, pode ser uma província, sei lá. Aqui nós chamamos de estado, né? Só que o próprio Estado, ele também é o Estado democrático de direito, ou seja, como se fosse o Estado-nação. Né? Então, o primeiro artigo, como ele não é um dicionário, né, ele vai trazer a palavra Estado com dois sentidos diferentes. Né? Então, nós vamos ter o Estado democrático de direito, que também continua com as definições, porque o Estado brasileiro ele vai ser vai ser uma república, ele vai ser federativo e ele vai ser democrático. Né? E, obviamente, de direito até, né? Porque aquela coisa do governo, das leis, né? Estará baseado em leis. Né? Só que esse Estado, né, que é o Estado-nação, né, ele, a palavra Estado também tem um outro significado que é do Estado como unidade federativa. Né? Nós temos os municípios, a gente poderia também chamar de condado, podia chamar de seja lá do que for. No Brasil nós chamamos de município, poderia ser cidade, sei lá. Nós temos os municípios, né? Nós temos o Distrito Federal e nós temos os estados. Né? Só que os estados, unidades federativas. Né? Então aqui já tem um estrezinho, né, para a gente ver. Assim, a Constituição não é um dicionário. Né? Então, às vezes, palavras vão ter significados diferentes. As mesmas palavras, né, os mesmos significantes, vão ter significados diferentes. Né? Aqui, então, fala dos princípios, né, bem aquela coisa lá das cláusulas pétreas, assim, né, que a gente vai ver. Né? Então, os direitos e garantias fundamentais. Né? Então, aqui seria bem a ideia do bem comum. Assim, né? Então, a gente pode até ver, assim, ó, prevalência dos direitos humanos, né, quando se relaciona com os outros países. Claro que se é para fora também é para dentro. Né? Não intervenção, né? Igualdade entre os estados, né? Defesa da paz. Né? Digamos que o Brasil então ele vai agir, assim, o Estado brasileiro ele vai fazer uma intervenção. Nossa, então está proibido pela Constituição, é uma ação inconstitucional. Ó, solução pacífica dos conflitos. Né? Vamos ver o caso lá de Israel e da Palestina. Então, assim, ele não, ele é contra a paz. Então, ele está, de maneira, contra os princípios constitucionais. Né? Ó, a gente fala aqui. Tem como fundamentos. Né? Aí depois nós temos os direitos e garantias individuais, que vem lá, assim, né? O artigo 5º, que é bem os direitos civis, assim, daí o sexto, os sociais, né? E depois nós temos os direitos políticos, né? A própria ideia da nacionalidade, aqui como comentava, né? Ou seja, são brasileiro nato, né? Ou seja, não precisa saber falar português, ser colorado, aquela coisa. Aí nós vamos ter os direitos políticos. O direito político é tão bem comum quanto social e civil, né? Ou dos partidos políticos, da organização do Estado. O que, que acontece? Que é bem um derivado lá da teoria do contrato social. As teorias, ou seja, o contrato social, né, como nós estamos vendo, ele é feito pela sociedade. Né? Mas a sociedade não pode ter 200 milhões de brasileiros, 150 milhões de eleitores. Então é feito pelos seus representantes. Mas primeiro vem o bem comum, assim, o contrato social, depois vem o Estado. O Estado é para colocar em prática o bem comum. É como se o Estado nem existisse antes. Né? O Estado é para colocar em prática. Né? Então por isso que tem da organização do Estado. Né? Legal, como a gente viu, então o Estado vai ter a União, né? O Estado ele vai ter os estados, né? Os estados federados, né? E o Estado vai ter os municípios, né? O Estado ainda vai ter o Distrito Federal e territórios, né?
Beleza? Então daquela coisa lá da intervenção, a intervenção federal lá, que era uma coisa. Tem por aqui, sei lá. Aí nós vamos ter da administração pública, né? Porque a administração pública, não adianta só falar do presidente, dos governadores, das governadoras. Não, tem que falar porque tem 8 milhões de pessoas que vão estar na administração pública. Né? Então tem todo um papo aqui sobre os servidores públicos, a administração pública, né? Dos militares. Aí depois vem da organização dos poderes. Como é que eles se organizam? Né? Nós tá falando aqui de poderes. Né? O poder legislativo. Né? Então nós vamos ter o Congresso Nacional. O poder legislativo é diferente do sistema legislativo. Né? Mas nós temos o poder legislativo, é um poder, vão ter pessoas, prédios. Né? Então fala que o Poder Legislativo, o Congresso, na Câmara dos Deputados, Senado Federal, aí vão ter os senadores, vão ter os deputados federais, das atribuições do Congresso, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos deputados e senadores, né? O que eles fazem, das reuniões, lá, das comissões que vão ter. Né? Depois nós temos o do processo legislativo. O processo legislativo ele já começa a falar do sistema legislativo. Porque o próprio processo legislativo, né, que a gente pode ver aqui os tipos de leis, né, nós já vamos ver que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta do presidente da República, ou seja, o processo legislativo, né, ou seja, ele já envolve pessoas para além do legislativo. Então, das leis, se a gente começa a ver das leis, quem é que pode ter iniciativa, então nós vamos ver que não tem só o se a gente pode ver até que as próprias assembleias legislativas, né, que não são do Congresso, elas podem fazer emendas, né, manifestando-se a caso uma delas. Né, poderá ser emendada na vigência. Então, se a gente vai ver das leis, lá pelas tantas, nós vamos ver que tanto o executivo quanto o judiciário, eles vão fazer parte do sistema legislativo. A questão orçamentária, depois nós temos o do poder executivo, então falar do presidente da República, das atribuições da presidência vice, dos ministros, aí temos o Conselho da República, daí nós vamos ter o Poder Judiciário, vai falar do Poder Judiciário, aquela coisa toda, né? As suas atribuições, competências, quem pode ser, quem não pode ser, do Supremo Tribunal, aquele negócio todo. Só que é importante, né? Nós estamos aqui no processo legislativo para completar o do sistema parlamentar, né? Então nós temos lá na Câmara dos Deputados, na atividade legislativa, né, se a gente clica aqui, entenda o processo legislativo. E o processo legislativo, ele, como nós vamos ver aqui, né, projeto de lei ordinária, medida provisória, proposta de emenda à Constituição, e veja se você entendeu. Né? Então, eu até já deixei ali as respostinhas certas. Então, o projeto de lei ordinária, veja, tem toda uma tramitação, né? Tem todo um organograma aqui, né, como se diz, tem todo um desenho institucional que depois ele vai ser marcado lá pelo funcionamento. Né? Então, publicação. Quem pode propor? Qualquer deputado ou senador, qualquer comissão da Câmara, do Senado, do Congresso, o presidente da República, o Supremo Tribunal, os tribunais superiores, o procurador-geral, ou seja, fazem parte do processo legislativo não só os deputados e senadores, mas também essas outras pessoas que estão nessas outras funções. Além da iniciativa popular, né? E depois tem toda a tramitação, né, pessoal? Toda a tramitação, né? Do processo legislativo. No caso, nós temos as medidas provisórias. Vejam as medidas provisórias. Quem pode propor? O presidente da República. Né? Pode publicar medidas provisórias em caso de relevância e urgência. Ou seja, ele tem uma ferramenta legislativa do processo que é do Poder Executivo. Claro que depois vai ter que passar pela votação no plenário, ele tem prazos, aquela coisa toda. Emenda à Constituição. Tem toda uma outra forma de tramitação. Né? Quem pode propor? Então pode ser apresentado no mínimo por 171 deputados, 27 senadores, pelo presidente da República, assembleias legislativas. Então vejam que o processo legislativo, o sistema parlamentar,
ele articula o legislativo, né, mas também o executivo e o judiciário fazem parte do sistema parlamentar. Superando aquela questão assim que o legislativo legisla, não só o legislativo ele legisla, mas não só ele, também o poder executivo e o judiciário. O poder executivo só governa, não, mas ele também legisla. E até alguns, né, nós vamos ver oportunamente, que talvez digam que o principal legislador no Brasil é o poder executivo. E vejam se a gente entendeu. Vejam lá, pessoal, até já marquei aqui. Podem apresentar projeto de lei, entre outros, deputados, senadores, presidente da República, deputados e comissões. Projeto de lei iniciado na Câmara dos Deputados vai para o Senado. Se tramitar em caráter conclusivo, for aprovado por todas as comissões. Não passa nem pelo plenário, né, pessoal? Projeto de iniciativa popular precisa de 1% dos eleitores em 5 estados. Né? Projeto de iniciativa segue as mesmas regras de tramitação da lei ordinária, né? Porque ela é da população até chegar e ser protocolado. Depois ele vai seguir aquela tramitação das comissões, por aí vai. O projeto de lei ordinário pode ser analisado por 5 comissões no máximo, por 4 comissões, por 3 comissões. Né? Tadã, por 5. Tinha esquecido de responder essa daqui. Ó. Porque daí depois se criam comissões especiais, né, se precisa mais. Ó. O projeto de lei vai para a comissão especial quando sua análise ultrapassa 3 comissões de mérito. Né? Porque senão fica um comissionalismo. Né? Todos os projetos aprovados pela Câmara precisam passar pela Comissão de Finanças, de Tributação, de Constituição e de Justiça e de Cidadania Especial. Ó. Todos os projetos de lei aprovados, eles têm que passar pela de Comissão, Constituição e Justiça. Ó, vejam, eu estou respondendo aqui na hora, pessoal, para mostrar que eu acerto ali as questões. Eu tinha me esquecido de responder. Ainda bem que eu acertei. Porque de Constituição e Justiça, porque eles não podem ser inconstitucionais, né? Agora, de finança e tributação depende, né? Se vai ser o caso. Né? O projeto que tramita em caráter conclusivo não precisa ser votado no plenário, né? Ele passa por aquelas comissões. Para aprovação de um projeto de lei no plenário é necessária a maioria dos votos, né? Porque não tem assim maiorias qualificadas. Né? Depois que o projeto de lei é aprovado na Câmara dos Deputados, ele pode ir para o Senado para a sanção presidencial. Tem que ver se a atribuição lá também é do Senado. Né? Ao receber um projeto de lei na Câmara ou no Senado, o presidente pode sancionar ou vetar partes, né, ou total ou em partes. Né? Os vetos do presidente da República são analisados em sessão do Congresso Nacional. Né? A medida provisória pode ser apresentada apenas pelo presidente, né? Medida provisória, né, pessoal? O prazo de vigência até 120 dias, né? Porque senão ela caduca, né? A tramitação das medidas provisórias começa em uma comissão mista de deputados e senadores, né? Porque ela é uma discussão que vai de todo o Congresso, não é só da Câmara do Senado. A medida provisória tranca, bloqueia a pauta da Câmara dos Deputados depois de 45 dias, que é uma ferramenta, como nós vamos ver, né? Que até o Congresso, acho que na época do Temer, que era presidente da Câmara, ele resolveu lá umas coisas que pudesse destravar mais facilmente, né? Mas esse é um aspecto que nós vamos ver oportunamente no presidencialismo de coalizão como uma ferramenta que o Poder Executivo tem até para constranger o Legislativo. Né? A emissão de medidas provisórias. Né? Para aprovação da medida provisória no plenário, a maioria dos votos, não precisa ser um voto qualificado. Né? Depois de votada na Câmara e no Senado, a medida provisória vai para o presidente se ela foi alterada. Né? Senão ali já deu para os cocos. A proposta de emenda pode ser apresentada por 1/3 de deputados e senadores, como a gente viu. Né? A proposta de emenda à Constituição pode alterar qualquer ponto da Constituição, menos as cláusulas pétreas. Né? Na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda começa a ser analisada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, né? Para ver se é constitucional ou não. Né? E depois o próprio STF também pode decidir sobre isso. A comissão especial criada para analisar a proposta de emenda à Constituição avalia o mérito da proposta. Para ser aprovada, a proposta de emenda à Constituição precisa de votos de 3/5, aí, que já é qualificado, porque nós estamos falando da Constituição. Né?
Então, alterações na Constituição precisa de 3/5, uma maioria qualificada. Um projeto de lei lá, qualquer medida provisória, menos. Né? Depois aprovada pela Câmara e pelo Senado, a proposta de emenda à Constituição é promulgada, porque a emenda à Constituição não precisa ser sancionada, porque o presidente ele não faz parte. Assim, é como se o Estado, o Poder Executivo, eles só fazem parte depois da Constituição. Então ele não pode alterar a Constituição, porque é uma coisa do povo. Né? Você acertou 25 questões, né? Ou seja, acertei todas as questões, né, pessoal? É isso aí, o processo legislativo, então, né, se nós formos ver. Se a gente pega a lei ordinária, assim, que é o mais tradicional, né, ele tem toda uma tramitação. Nessa tramitação, como a gente pode ver, envolvem-se também o executivo e também o judiciário, com mais ou menos. Né, nós temos também outras medidas, como por exemplo a medida provisória, que daí então a iniciativa é bem do executivo. Nós temos diferentes leis, quer dizer, se nós formos para a Constituição, aqui agora não vai ser difícil achar, mas nós temos leis que a iniciativa ela é sempre do Poder Executivo. Né? Não quer dizer que a iniciativa complemente, mas o Poder Executivo depois ele tem ferramentas para controlar as bancadas. Né? Então o processo também legislativo ele é muito baseado em bancadas, né, pessoal? E menos nos deputados, os senadores, assim, né? Individualmente. Beleza, gente? É isso aí. Abração.